Então, olá a todos. Hoje eu vou fazer uma videoaula, tá, para trabalhar a unidade que nós iremos ministrar em sala de aula na próxima semana, nas aulas do dia 24 e 26 de março, da disciplina de materiais de construção civil 1. Tá? A unidade a ser trabalhada seria a unidade de polímeros, né, mais conhecido como plástico, tá, que nós iríamos introduzir os conceitos iniciais, como é que são a classificação desses materiais, quais são as propriedades deles e quais são as utilizações convencionais na indústria da construção. Eu vou fazer duas videoaulas, tá? Uma para ser porque a unidade é muito extensa, né? Então, uma eu vou fazer um videoaula para essa videoaula inicial, para essa parte, para uma primeira parte, né, desses materiais poliméricos. Depois eu vou fazer uma segunda videoaula que para cobrir a aula do dia 26, dando continuidade a esses materiais poliméricos, tá? E aí, na aula do dia 30, eu vou postar um outro vídeo falando só sobre tintas e vernizes, ok? Então, os materiais poliméricos, eles têm uma origem que pode ser tanto natural como sintética, né? Sintética é que ela é produzida na indústria, e eles têm algumas características principais. Primeira característica, eles têm uma boa resistência à corrosão, por isso que esses materiais são muito utilizados em tubulações para instalações hidrossanitárias, tá? Eles têm uma baixa massa específica, né? Eles são materiais leves, tá? Eles são bons isolantes térmicos e elétricos, por isso que eles são utilizados também para fazer o recobrimento de cabos e fios elétricos, né? Para que as pessoas não possam levar choque, tá? Ao manusear esses cabos. Tá? O plástico é o nome popular dos polímeros, né? E a principal propriedade deles é de plasticidade, conforme podemos ver, como vocês podem ver, né, no slide 2 da nossa unidade, da nossa nota de aula sobre polímeros, que já está disponibilizado no Unifor Online. Nessa videoaula eu vou dar só as explicações dessa nota de aula. Então eu peço que quando vocês forem assistir, tá certo? Que estejam assistindo esse vídeo, acompanhando a nota de aula no PowerPoint do seu computador, tá? Vamos dar aqui continuidade. Então, os polímeros, eles têm uma ampla utilização na indústria da construção civil. Eles são utilizados, como eu já falei, em tubulações hidrossanitárias e elétricas, são utilizados como material de isolamento térmico, em fibras, pinturas, né? A parte de tintas e vernizes é um material polimérico, em fitas adesivas, em aparelhos de apoio. Quem são os aparelhos de apoio? Cubas, assentos de vasos sanitários, também de material polimérico. A parte de torneiras também pode ser feita de material polimérico. A parte de chuveiros pode ser feita material polimérico, tá? A parte de tomadas, disjuntores, como eu já falei, assentos para vasos sanitários, materiais de impermeabilização utilizados na construção civil, como as mantas, né? Ou então aquelas resinas epóxi que são utilizadas agora, que estão sendo muito utilizadas em impermeabilização, tá? Principalmente para pisos, né? De lajes de edifícios de garagem, né? Você está utilizando esse epóxi e outras utilizações. Tá certo? E também como cabos, tá, da instalação, da tubulação para instalação elétrica, também ela é feita com esse material polimérico. Então, os materiais poliméricos, eles podem ter uma origem orgânica, tá, que são baseados em hidrocarbonetos, tá? Geralmente eles têm cadeias longas e flexíveis, tá? Onde nas cadeias longas e flexíveis, o esqueleto principal, o material principal componente são átomos de carbono, tá? E também eles podem ter moléculas compostas na presença deles, tá certo? Uma origem, nós podemos ver no slide 6, vocês vão poder ver no slide 6 da nota de aula, que você tem tipo um organograma mostrando a origem desses materiais poliméricos, que pode ser, a maioria deles eles são derivados do petróleo, e vocês vão ver uma primeira geração, uma segunda geração e uma terceira geração, e falando todos os tipos de polímeros que tem na primeira, na segunda e na terceira geração,
tá certo? O principal componente do derivado de petróleo que vai produzir esses materiais poliméricos é a nafta, e daí ele vai dar origem a todos os polímeros que são utilizados na indústria da construção. O eteno, o polipropileno, o benzeno, o estireno, tá certo? Para citar apenas alguns, tá? Que mais tarde eu vou falar sobre a classificação. Então, um outro tipo de material de origem polimérica que é muito utilizado na indústria da construção são os aditivos químicos. Esses aditivos químicos, eles são utilizados para alterar, modificar alguma característica ou da argamassa, tá certo? Que a argamassa que vocês vão ver em materiais 2, ela é produzida com 3 ingredientes, que seriam, ou 3 materiais, que seriam o cimento Portland, a areia e a água, e também pode entrar a cal hidratada, e entra um aditivo químico também para modificar alguma característica dessa argamassa, como também o aditivo químico, ele entra, que é a base de polímero, ele entra também para alterar ou modificar alguma característica do concreto. O que seria o concreto, que é a segunda mistura que vai ser estudada na disciplina de materiais de construção civil 2, é a mistura dos componentes cimento Portland, o agregado miúdo, que seria a areia, o agregado graúdo, que seria a brita, e a água. E aí o quinto componente seria esse aditivo químico, tá certo? E aí quais são os tipos de aditivos que a gente pode ter? Tá certo? A gente pode ter os aditivos redutores de água, que é aquele aditivo conhecido como plastificante, que é aquele aditivo que você utiliza no concreto para melhorar a trabalhabilidade dele, sem ter que adicionar mais água, tá certo? Também você tem aditivos para dar uma pigmentação, né, à tua tinta, tá certo? Tem aditivos do tipo estabilizadores, que é para evitar, para proteger contra a oxidação e também a degradação daquele material pelas radiações ultravioletas. Tem retardadores de chama, resistência à inflamabilidade e também você tem aditivo para aumentar a resistência mecânica, tá? O plastificante, ele também serve tanto para melhorar a trabalhabilidade, como ele também, um efeito secundário dele é aumentar a resistência à compressão do concreto, tá ok? Então, esses materiais poliméricos de origem natural, tá certo? Quais são eles? Tá certo? É o couro, é a lã, é a madeira, é a borracha, tudo isso são materiais poliméricos de origem natural. E quais seriam os materiais poliméricos de origem sintética? Né? Você tem uma variedade infinita de produtos, tá certo? E geralmente esses produtos, eles entram na construção civil, tá certo? Para poder você substituir, né, um determinado material. Geralmente, por exemplo, há 30 anos, 40 anos atrás, toda tubulação de água fria e quente eram feitas com tubulações de cobre, que é uma liga metálica, tá? E aí, com o passar do tempo, né, com a evolução desses anos, o polímero, ele entrou como um novo material, tá? E passou a substituir, substituir essas antigas tubulações de cobre ou ferro fundido, tá certo? Nessas tubulações do tipo PVC, que são tubulações mais leves, tá certo? E que você, no caso de um vazamento, você tem que trocar aquela parte da tubulação que apresentou o vazamento. E aí elas são muito mais resistentes à corrosão do que as tubulações de ferro, tá certo? Então esse aumento da demanda da utilização desse material na construção civil foi porque ele tem algumas propriedades interessantes, né, para a utilização dele, que seriam a baixa densidade, uma alta resistência elétrica, ele não conduz energia elétrica, ele tem uma baixa condutividade térmica, você também não aquece, né? Ele tem uma boa ductibilidade e tem uma alta resistência à corrosão. Essas são as principais propriedades que levaram esses materiais a ser amplamente utilizados no mercado da indústria da construção civil. Então, os materiais poliméricos, como é que eles são moldados, né? Ou como é que eles, na literatura, como é que a gente chama? A gente chama de, como é que é o processo de conformação, tá? Desse material, tá? Mas, na verdade, conformação quer dizer como é que é a moldagem desse material. A moldagem, ela pode se dar, tá certo? Através de injeção, né? De um bico injetor, tá? Conforme a gente pode ver, tá certo? No slide número 9, tá certo? Você insere o material plástico, o material polimérico, né,
num funil. Esse funil vai entrar na tua rosca de injeção e aí você vai comprimindo, né, esse cilindro de injeção e aí vai produzindo o teu, vai colocando esse produto no teu molde e vai fazendo o teu material. Ou então a moldagem ela pode ser por extrusão, que é aquela mesma moldagem que a gente vai utilizar para fazer os tijolos de material cerâmico. Nós vamos apresentar esse método de moldagem na unidade de material cerâmico também, tá? Que você coloca numa máquina e ele vai empurrando, né? Coloca esse material dentro do molde, esse molde ele vai sendo empurrado e aí a gente chama esse processo de empurrar, ser esse processo de extrusão, como vocês podem verificar a máquina no slide 10 da nota de aula. Ou você pode fazer a moldagem por compressão, né? Você coloca o material polimérico, tá certo? Dentro do molde e aí você vai comprimir, tá certo? Esse material no molde desejado. Então, vai ser a moldagem por compressão. No slide 12, você pode ter também a moldagem desse material polimérico por fundição, né? Você vai fundir através do aquecimento, é um outro tipo de moldagem. E no slide 13, a moldagem desse material polimérico, ele também pode ser feita através de você fazer a insuflação, que é o método que é utilizado para fazer as famosas garrafas PET, né? De água mineral, de refrigerantes, tá certo? Essas garrafas PETs, tá certo? Elas são utilizadas, né? São feitas através desse processo de moldagem de insuflação. Você coloca o material, né? E aí você vai insuflando, né? Vai insuflando e aí até ele vai aumentando o tamanho, né? Até atingir a forma desejada da garrafa, tá ok? Então é o que vocês vão verificar no slide 13 da nota de aula. Então, quais são as principais propriedades dos polímeros, né? Eles têm uma baixa massa específica, geralmente é menor do que os materiais de liga metálicas e materiais cerâmicos. A massa específica deles varia entre 0,9 e 1,5 gramas por centímetro cúbico. Eles têm uma instabilidade dimensional, tá certo? Que isso é importante para você confeccionar peças de engrenagem, né, e peças de encaixe. E eles têm um comportamento mecânico que pode ter algum tipo de variação, tá certo? Mas, tá? Eles geralmente, eles não são muito resistentes ao impacto, tá certo? Eles são, com relação à permeabilidade a gases e vapor, isso tem que ser observado, tá? Né, nas embalagens, né? Feitas por polímero, tá certo? Eles têm uma alta inflamabilidade, né? Tá certo? Isso é influenciado pela natureza do próprio polímero. E aí, eles têm uma baixa condutibilidade térmica e elétrica. Isso é um ponto a favor dos materiais, tá certo? De origem polimérica. E aí, diante dessas propriedades que foram apresentadas, como é que esses materiais eles se classificam? Tá? Eles se classificam em 3 classificações. Termoplástica, tá? Termofixo, termorrígidos e elastômeros. É a classificação mais encontrada na literatura, tá? Que vocês vão verificar essa classificação no volume 2 do livro do Falcão Bauer, tá? E geralmente tem outra classificação que existe na literatura, que é a resposta desse material polimérico com relação à variação de temperatura, né? Esse material ele tem uma resposta específica. Então, com relação à classificação mais encontrada, tá certo? O que seriam esses materiais termoplásticos, tá? São aqueles materiais que eles amolecem quando eles são aquecidos e endurecem quando são resfriados. Esse processo ele pode ser totalmente reversível, né? Nesse material, você pode aquecer e aí ele vai amolecer e você pode ele endurecer quando você esfriar. Isso pode acontecer várias vezes, tá certo? E eles são fabricados pela aplicação simultânea de calor e pressão. Quem são exemplos desses materiais poliméricos termoplásticos? É o polietileno, que é utilizado na lona plástica, o policloreto de vinila, que é o famoso PVC, que são utilizados em tubulações hidrossanitárias, tá? É o poliestireno, que são utilizados para revestimentos de pisos e paredes, e o acetato de vinila, que é o PVA, que é o principal componente das tintas
existentes no mercado, tá? E aqui no slide 18 da nota de aula, vocês podem verificar alguns exemplos de materiais poliméricos termoplásticos. O primeiro é uma lona plástica. Embaixo da lona você tem um exemplo, né, de instalação hidrossanitária. Depois você vai ter o piso, né, de um edifício garagem, que ele é extremamente brilhoso, tá certo? E você tem também utilizado para fazer a cobertura, né, de uma telha de galpão, também é um termoplástico, tá? O segundo tipo, aí você ainda tem vários, esses termoplásticos também são amplamente utilizados na indústria da construção. Eles são utilizados para revestimentos de fios e cabos e dutos, que é o polietileno. Eles produzem o isopor, né, que é o famoso poliestileno. O isopor a gente utiliza para fazer laje valterrana, tá certo? Ele é utilizado em tubos e conexões e fibras para fazer concreto. Ele é utilizado em tubulações e perfis. Ele substitui o vidro em cobertas, tá certo? Ele é utilizado em mantas de impermeabilização. Ele é utilizado também para fazer tintas. Na parte da emulsão de tintas são os materiais termoplásticos, para citar algumas utilizações na indústria da construção. Os materiais termofixos são aqueles que são moldados, tá certo? Apenas em um estágio intermediário da sua fabricação. E é um produto final mais duro, que não amolece mais com o aumento da temperatura, né? E aí, quem são exemplos desse material? São os epóxis, né? Que são aquelas adesivos epóxi, que são as resinas fenólicas, que são acessórios elétricos, e os poliésteres, que são utilizados para tanques e piscinas de fiberglass, que é aquela piscina de fibra de vidro, tá? São utilizados esse material termofixo para a confecção dessas piscinas, tá ok? Aí vocês podem verificar no slide 20 da nota de aula. Então, exemplos de termofixos, né? São as resinas epóxi, tá? Que você utiliza para você consertar fissuras, né, fazer na injeção para consertar fissuras, para unir o aço ao concreto. Você também tem a resina para fazer engrenagens compensados e vernizes, e também tem aquela o material utilizado, aqueles fios de nylon que você utiliza como linha mestra, né, quando você vai fazer, por exemplo, o gabarito, né, da sua obra, você utiliza aquele fio de nylon. Esse é um material polimérico termofixo. O elastômero, que é a terceira classificação, tá certo? Eles também são conformados plasticamente, tá? Eles têm uma boa elasticidade, tá certo? Ele aguenta, quando você tem uma aplicação de uma carga de tensão, ele desenrola, ele distorce, tá certo? E o exemplo desses materiais é o neoprene, tá certo? A borracha de estireno, que são utilizadas como materiais de reparo. As borrachas de butila, que são utilizadas em sistemas de impermeabilização. E a borracha de nitrila, tá? São exemplos desses polímeros na indústria da construção. Outro exemplo de elastômeros que nós podemos utilizar na indústria da construção é a borracha natural, tá certo? O estireno desculpa, os nomes são meio complicados, né? O estireno de butadieno, que é utilizado em concreto e argamassa, como fibra, tá? Pode ser o neoprene, que você pode utilizar para fazer apoios em pontes e viadutos. E também a borracha sintética, que também é utilizada para você fazer luvas, você fazer botas, né? Você fazer sacos plásticos, tá certo? Lonas plásticas, também. Essa borracha sintética também ela faz, aliás, aqueles pisos de borracha, né, que você utiliza, tá certo, que são antiderrapantes, tá, são feitos com essa borracha sintética, tá ok? São os elastômeros, né? Então, quais são as utilizações dos materiais poliméricos, tá certo? Os materiais poliméricos, eles são materiais de destaque na indústria da construção civil, e dependendo das propriedades que eles possuem, eles podem ser utilizados em mais de um tipo de aplicação, tá? E aí, quais são as principais aplicações? Primeiro, a utilização dele é para confecção de tintas, fabricação de tintas, tá certo? Quais são as funções das tintas na indústria da construção? Primeiro, proteger
o material do ambiente, né, proteger a tua parede, tá certo? As tintas também têm uma função estética, né, para melhorar a aparência, e também as tintas, elas promovem um isolamento, elas também podem fazer um isolamento elétrico, tá certo? Então, muitos materiais utilizados na confecção de tintas são, das pinturas, são polímeros, tá certo? Que aí eles entram como componente fluido da tua tinta. Então, também pode ser utilizado esse material polimérico para confeccionar vernizes, tinta a laca, né, que hoje tem sido muito utilizado por arquitetos na confecção de móveis, você laquear os móveis, que vai tornar o teu móvel de madeira ele mais brilhoso, tá certo? E os esmaltes, né? Então, são essas 3 utilizações que a gente tem, tá, de polímero na parte de tintas e vernizes. Esses materiais também podem ser utilizados, tá certo? Também como impermeabilização, tá? Mas eles têm uma capacidade de impermeabilizar muito inferior ao que são utilizados nos sistemas normais, como a manta e a emulsão, tá certo? Tá? E se você utilizar tinta, você, no sistema de impermeabilização, você tem que refazer esse sistema periodicamente. Ele não tem uma boa durabilidade, tá certo? E existem vários tipos de tinta, de pinturas que são impermeáveis, tá? À base de polímeros. Quem são essas tintas? É a tinta à base acrílica, o PVA, o poliéster, o poliuretano, as buticas, o silicone, a epóxi, tá certo? São vários tipos de pinturas que elas são consideradas impermeáveis. E aí você tem um exemplo no slide 28, tá certo? Que é um piso, tá? De um ginásio que vai ser aplicado o epóxi no piso para fazer o sistema de piso e proteger, né? Desse ginásio, tá? Também tem na foto desse ginásio, também tem a estrutura metálica que faz a coberta, tá? Que ela foi pintada com a tinta branca, tá? Para proteger essa estrutura metálica contra a ação da corrosão, tá? Com que esse material ele se oxide com facilidade. Então, a gente pode verificar no slide 29 a pintura dessa estrutura metálica com a tinta à base de polímero, tá? Então, essa videoaula inicial, né, sobre a parte de material plástico e polímero, e na nossa segunda videoaula eu vou dar continuação, iniciando com sistemas de impermeabilização.